Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre a, digamos assim, tragédia anunciada, para muitos, uma derrota esperada por conta da postura do Flamengo em alguns dos últimos jogos, tá? O Flamengo tinha jogado até um bom futebol no jogo de ida contra o Olímpia. O Flamengo fez 1-0 no Maracanã, mas no Paraguai ele voltou a exibir o futebol que tinha mostrado contra o Bragantino, tomou de 4-0, contra o Cuiabá, que tomou de 3-0, e contra o América Mineiro, que empatou em 1-1, por exemplo. Ou seja, a postura de achar que o jogo ia ser, achar que ia definir o jogo a qualquer momento, de não querer marcar muito o adversário, tal, só que tem que o Olímpia não é Bragantino, não é América Mineiro, não é o Cuiabá. O Olímpia é um time tricampeão da Libertadores e, como tal, merecia um mínimo de respeito por parte de jogadores do Flamengo, por parte da comissão técnica do Flamengo, por parte de dirigentes do Flamengo e por parte até de jornalistas também, que acharam que, não, vai pegar o Olímpia, vai para as quartas de final, tranquilo. Não, amigo. Time tricampeão da Libertadores, você não trata assim, não. Time tricampeão da Libertadores, você trata com um pouquinho de respeito. O Flamengo tinha grande chance, sim, de ir para as quartas de final, porque o Olímpia já não é mais aquele time tricampeão, aquele time que jogava bola, que tentava pelo menos propor jogo, mas o Flamengo realmente, ele na noite de ontem, um desastre em todos os aspectos. Um desastre no aspecto tático, porque o seu Jorge Sampaoli, 30º jogo, 30ª escalação diferente, aí não há como você ter um entendimento entre os jogadores, tá? Um desastre na parte técnica também, porque o único jogador que tentou produzir alguma coisa foi quem fez o gol, Bruno Henrique. E a Arrascaeta também, ele, principalmente no começo do jogo, ele tentou aí dificultar bastante a vida dos paraguaios. De resto, amigo, foi só sofrimento o jogo inteiro, tá? E o que acontece? O Olímpia, muito embora ele não tenha muita capacidade técnica, ele veio para cima do Flamengo. Veio para cima e acabou conseguindo o 3-1. O Olímpia teve 45% de bola, de posse de bola, e o Flamengo 55%. 14 finalizações do Olímpia contra 4 do Flamengo. E a maioria dessas 4 finalizações do Flamengo foram todas no final do jogo, quando o Flamengo já estava no desespero, entendeu? Depois que tomou o 3º gol. O Olímpia finalizou 4 na direção do gol, só para você ver como é que o Olímpia é frágil, tecnicamente falando. E o Flamengo finalizou 3 na direção do gol. O Olímpia finalizou 7 para fora e o Flamengo apenas 1. 3 chutes do Olímpia foram bloqueados e nenhum do Flamengo. Olha o domínio do Olímpia, né? Esses números aí estão dando a ideia. O Olímpia teve 6 escanteios e nenhum o Flamengo teve. O Olímpia teve 1 impedimento e o Flamengo teve 6. Aliás, 2 deles até que poderiam ter dado até a classificação para o Flamengo, tá? O Flamengo faz 1-0 com o Bruno Henrique, um cruzamento perfeito do Arrascaeta para ele numa cobrança de falta, logo no comecinho do jogo, e o Bruno Henrique se antecipou à marcação, foi lá e fez 1-0 logo no comecinho. Aí o Olímpia empatou, e o Bruno Henrique fez 1-0 aos 6 minutos.
Aos 12, o Olímpia empatou com o Ivan Torres, que foi um jogador que participou pouco do jogo aqui no Maracanã. Mas ele foi lá. Aliás, todos os gols do Olímpia foram de cabeça. Um cruzamento que veio da direita e o Ivan Torres meteu de cabeça o gol do empate. E aí o Olímpia vira no segundo tempo com o Richard aos 24 minutos, também de cabeça, escanteio. E aliás, ele é um jogador de 1,70 m mais ou menos de altura e nem precisou saltar para cabecear. Nem precisou saltar. Aliás, até isso foi um desastre o Flamengo ontem. Não só por ter tomado 3 gols de cabeça, não. É que nos 3 gols não teve um jogador que pulou com um jogador do Olímpia que foi lá para cabecear. Não teve um. Por isso que, tudo bem, o Matheus Cunha até falhou no segundo gol. Realmente. Só que não teve uma viva alma que tenha pulado junto com o jogador do Olímpia para tentar, pelo menos, evitar a cabeçada dele, tá? E além de tudo, esse jogador do Olímpia, como eu falei, ele não precisou saltar na bola. Aliás, ele não precisou quase nem sair do chão para fazer o segundo gol. E o Matheus Cunha pulou atrasado também, teve a sua parcela de falha no segundo gol aos 24 minutos do segundo tempo. E aos 35, o Facundo, o centroavante do Olímpia, que aliás entrou para dar uma confusão lá com a defesa do Flamengo, e entrou bem no jogo, entrou mostrando muita vontade. Aliás, o time do Olímpia mostrou muita raça, muita vontade, ao contrário do Flamengo, né, que foi um desastre até nesse ponto, jogou sem raça nenhuma, sem vontade nenhuma, jogou achando que ia definir o jogo a qualquer momento. Amigo, Libertadores você não trata assim não. Libertadores você tem que jogar com raça, com vontade, disposição, o tempo inteiro, entendeu? E aí o Facundo foi lá presenteado com um gol de cabeça também porque a zaga do Flamengo não pulou com ele. E, aliás, o Flamengo já vem jogando assim a Libertadores, né? Empate com o Nublense, derrota para o Alcas, todas foram assim. E também o próprio empate com o Racing, até a gente vá lá, a gente ainda vai dar uma desculpazinha, porque o Wesley foi expulso, beleza. Mas o empate com o Nublense e a derrota para o Alcas não tem desculpa não. Foram nesse nível aí as atuações. Bom, e só para completar aqui um pouquinho, os números do jogo, né? Foram 11 faltas para cada lado. Eu achei até que o jogo ia ser mais violento, mas não foi tanto. E 5 cartões amarelos para o Olímpia e 4 para o Flamengo. O seu Gabigol, que aliás anda sendo muito mais jogador de marketing do que um grande centroavante, né? Aliás, cadê aquela velocidade que ele tinha até 2020, por exemplo? Ele perdeu, cadê? Ele reclamou de erro de arbitragem, no caso aí do Flamengo, porque o Flamengo teve um gol anulado nos últimos minutos, um gol que seria do Vitor Hugo para levar para os pênaltis. Só que tem que é um lance polêmico, porque o Ayrton Lucas deriva para dentro, entra na área, divide com o zagueiro, e aí a bola sobra pro Vitor Hugo e o Vitor Hugo empurra pro gol. O problema é saber quem foi que tocou por último na bola, se foi o Ayrton Lucas ou se foi o zagueiro do Olímpia. As imagens mostram que quem tocou a bola por último foi o Ayrton Lucas, entendeu? Então, o Ayrton Lucas, o toque do Ayrton Lucas coloca, na verdade não é o Vitor Hugo, é o Gabigol em posição de impedimento, e o Gabigol acaba atrapalhando meio que a situação do goleiro, e a bola sobra para o Vitor Hugo fazer o 3-2, o que seria o 3-2 do Flamengo. O lance foi checado, rechecado, trechecado, bem checado pelo VAR, e o Flamengo teve o gol anulado, para mim, merecidamente, mas enfim, tá.
existem outras pessoas aí, com certeza, que vão ter opiniões diferentes a respeito do gol do Flamengo. Agora, seu Gabigol não deu um chute a gol ontem. Não deu um chute a gol. Não deu assistência, tudo bem. Ele não é tanto a função dele. Agora, ele não deu um chute a gol. Não deu opção de passe ontem. Aliás, o meio-campo do Flamengo foi uma tragédia ontem, né? Fora o Everton, o Everton não, o Arrascaeta. Everton Ribeiro, nos últimos jogos, tem sido uma negação. Uma negação o futebol dele. Ele pega a bola, prende, e quando solta, solta errado. Entendeu? O Gerson, nos últimos jogos também, pega a bola, prende demais. Entendeu? Então, realmente, o meio-campo do Flamengo ontem, uma atuação péssima. Tá? E a dupla de zaga também, convenhamos que Davi Luiz e Fabrício Bruno ontem, principalmente Davi Luiz, foi muito mal. Aliás, o Sampaoli também errou muito nas escolhas dele. Principalmente você tendo Davi Luiz e Felipe Luiz pelo mesmo lado. Ele não deveria ter feito isso. Ou ele colocasse o Léo Pereira ou o Ayrton Lucas, ou até mesmo os dois. Ah, mas os dois não estão 100%. Beleza, então, se colocou Felipe Luiz, colocasse Léo Pereira na zaga. Se colocou Davi Luiz, colocasse Ayrton Lucas de lateral esquerdo. O fato é o seguinte: tragédia anunciada, resultado esperado para muitos. Olímpia 3, Flamengo 1, vitória merecida do Olímpia. O Olímpia foi o único que buscou a vitória, do mesmo jeito que eu falo sempre para vocês aqui, que quando é o Flamengo que busca o resultado e ele acaba acontecendo, o Olímpia mereceu vencer, mereceu a classificação, mais do que nunca, e agora teremos um Fluminense e Olímpia nas quartas de final da Libertadores. E não tem nenhuma movimentação por parte da diretoria para demitir o Sampaoli. Eu acho que nem tem que ter por enquanto, porque quarta-feira tem uma outra decisão aí vindo, que é chamada Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio no Maracanã. Agora, em que clima será que o Flamengo vai decidir a Copa do Brasil? Eu acho que não vai ser num clima bom, não. Porque a torcida já recepcionou o Flamengo do jeito que ele deveria, com muitos protestos, muitos xingamentos, até com torcedores sentados na frente do ônibus para poder impedir a passagem, entendeu? Então, realmente, a torcida está fazendo o papel dela. E, aliás, está fazendo o papel dela e está tendo que fazer o papel da diretoria, que não está cobrando os jogadores como deveria, tá bom? Você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, por favor, tá bom? E aumente o engajamento do nosso canal, tá bom? Bom, a gente vai, mas a gente volta na segunda-feira, esperando aí que o Flamengo volte aos bons dias, principalmente depois da quarta-feira, que aí sim é decisão contra o Grêmio, tá bom? Tchau, tchau, gente.